Oi galera, tudo bem? Eu sou Edson Bilt, aquele que vos fala, e hoje tenho uma proposta um pouco diferente do que você já recebeu aí de informação. Eu sei que tem muito conteúdo sobre essas 24 horas de Crespas e Cacheadas. E aí eu fiquei pensando, o que eu ia mostrar para vocês que diferenciasse um pouquinho daquilo que vocês vão receber de tantos profissionais fantásticos que estarão conosco. E aí eu decidi apresentar para vocês uma proposta única, um estudo que eu tenho feito há 2 anos atrás, quando ele se iniciou há 2 anos e agora ele foi concluído dentro da USP, e é um estudo sobre as características do cabelo ondulado, cacheado e crespo. Então, em vez de eu fazer um corte, uma finalização, mostrar um processo de soltura, de química, uma mecha, eu decidi atualizar você em cima do conhecimento, do entendimento de tricologia prática sobre crespos e cacheados. Isso que nós vamos ver a partir de agora, então se prepare. Bom, para que você possa entender como é que foi feito esse estudo, eu quero te dar uma breve explicação. Nós desenvolvemos para esse estudo um princípio que partimos por ele, que é cabelos crespos, tricologia, cosmetologia, tendo como 3 pilares essas 3 bases de estudo. Nós esgotamos todos os caminhos possíveis para o entendimento sobre o fio de cabelo e suas características principais. Sabemos que esse estudo que nós fizemos não levou em conta o esgotamento do conteúdo científico, e sim o esgotamento do conteúdo tricológico, para que nós pudéssemos ter um entendimento final que pudéssemos usar dentro do meu negócio. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos entender um pouquinho desse estudo, entender as características desse estudo, entender quais foram os principais pontos abordados dentro desse estudo, para que nós chegássemos às conclusões finais que vocês vão ver aqui. Então, galera, vamos que o negócio vai ser muito legal. Fique ligado. Vamos lá. O método escolhido para a realização desse estudo não abordou nenhum princípio básico de cosmetologia ou de tricologia ou de química. Abordou os seguintes parâmetros. O parâmetro simples da tricologia pelas características dos cabelos, o parâmetro simples da tricologia sobre as características do fio, e o parâmetro simples da tricologia pelo entendimento físico dos fios. Então partimos por aí. Começamos falando que o fio de cabelo foi avaliado por um método que hoje é um microscópio de perfil atômico que enxerga onde nenhum outro microscópio já enxergou. Vou te dar alguns exemplos sobre isso. Quando nós paramos para entender que o cabelo é composto de cutícula, de córtex e de medula, essa explicação científica, ela já é abordada desde 1800 e bolinha, desde que eu me conheço como educador, desde a minha primeira universidade, desde o meu primeiro estudo. E todas as vezes que se falava sobre cutícula, córtex e medula, se falava assim, se levava a seguinte informação: a cutícula é a parte externa do fio que compõe de 6 a 18 camadas cuticulares, e dependendo da característica de cada cabelo. O córtex é a parte interna do fio, onde se encontram também os pigmentos, né? O córtex é responsável pelos pigmentos do fio. E a medula? A medula, pelos estudos que nós fizemos até ontem, a informação que se tinha pouco se sabe sobre a medula. E aí o estudo ficava com o seu incompleto, porque nós estudávamos a cutícula, entendíamos o córtex, mas não entendíamos por que existia a medula e quais eram as finalidades que a medula tinha. Nesse estudo, o que mais nos impressionou é entender
a responsabilidade que a medula tem dentro dos processos de transformação química, dentro dos processos de coloração, dentro dos processos de relaxamento. O quanto é importante entender que as camadas cuticulares e a medula estão muito coligadas. Por isso, quando nós falamos de que usamos um microscópio atômico de alta precisão, essa ferramenta foi capaz de enxergar a cutícula na sua real forma. Esta ferramenta foi capaz de nos apresentar a medula na sua real forma, e nós conseguimos entender que a cutícula não tem de 8 a 18 camadas. Nós conseguimos entender que o córtex ele está para nós de uma forma muito diferente daquela que nós entendíamos antes. Nós conseguimos entender que a medula se divide em 3 partes e não uma só parte, e cada parte dessa é responsável pela estrutura final do fio. Quando nós entendemos isso, nós começamos a buscar um novo caminho, uma nova ideia, uma nova identidade para o que nós supomos eram os tipos de cabelo. O que nós supomos que eram cabelos fino, médio e grosso. Esquecemos isso. O que nós supomos que antigamente eram cabelos lisos, ondulados e crespos. Esquecemos isso. O que nós supunhamos sobre cabelo, nós descobrimos que nós não sabíamos nada. Nós descobrimos que esse estudo nos levou a um componente extremamente importante dentro desse contexto do tipo e do fio de cabelo. Nós começamos a entender que nós não estávamos simplesmente abrindo um fio de cabelo e tendo um entendimento sobre o que ele era. Nós estávamos descobrindo um novo caminho de educação, um novo caminho de entendimento, uma nova proposta para nós passarmos aos nossos clientes. Agora veja uma coisa extremamente importante. Quando nós falamos sobre uma nova proposta, nós não estamos dizendo que o que estavam falando até ontem estava errado. Nós estamos dizendo que quão maravilhosa é a ciência. É isso que nós estamos dizendo. Por quê? Porque a ciência nos dá a condição de sempre avançarmos. O que era verdade ontem, para a ciência, ela vai se modificar. Há uma mutação, porque há um crescimento educacional científico que nos mostra que o que nós tínhamos como verdade ontem pode não ser mais verdade hoje. E esta verdade que nós estamos descobrindo juntos hoje, que eu estou revelando para você hoje, pode ser que amanhã ela seja também ultrapassada. Mas a grande verdade é: a mutação aconteceu. A mutação não do cabelo, porque sempre esteve lá, mas do conhecimento. O conhecimento muda, o conhecimento evolui. E aí, tão maravilhosa é a ciência que ela é inexata, porque ela vai sempre evoluir. E aí nós vamos sempre descobrir coisas novas, sempre descobrir mutações novas. Essa mutação da qual nós estamos falando agora vai te levar para um campo de conhecimento que você jamais imaginou, que você jamais se deu conta de que ele era real e verdadeiro. Esse conhecimento passa, deixa eu pular aqui, por 3 partes principais da evolução do entendimento sobre o cabelo. Primeira, a epicutícula. A epicutícula é uma fina membrana que envolve as escamas do cabelo. Essa epicutícula, ela era muito pouco estudada, ela era muito pouco falada, ela era muito pouco atribuída às funções reais, principalmente quando nós falamos de cabelos ondulados, cacheados e crespos. A exocutícula é a região média frágil da medula, onde, se atingida, pode causar quebras e até mesmo a queda de cabelo. Olha o quão importante é entender que existem essas 3 divisões, e a endocutícula, que é a região interior, que é a parte mais resistente da cutícula.
Tá? Então, quando nós falamos de epicutícula, exocutícula e endocutícula, nós estamos falando de 3 partes extremamente importantes da cutícula do cabelo, que são responsáveis por essa saúde, por essa proteína que está no fio. Ah, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Pois é, eu também, menina. Mas nós vamos descobrindo isso conforme o estudo foi evoluindo e foi se tornando aquilo que vocês estão vendo agora. Então, falando dessas 3 partes, nós começamos a entender a quanto é importante que esses fios de cabelo, que nós chamamos de crespos, de cacheados e de ondulados, são cabelos que dependem do fator aminoácidos para que eles consigam ter a sustentação e a saúde para que nós possamos executar os nossos trabalhos de coloração, de mecha, de descoloração, de relaxamento, de soltura de cacho, de permanente afro. O universo que nós adotamos para atender às necessidades desse público que cada dia é mais exigente é tão fantástico e tão possível quando você busca esse entendimento que nada passa a ser impossível para você. Então, entender os fatores de aminoácido que esse cabelo tem, entender as proporções, entender os conteúdos, a quantidade de cada aminoácido dentro do fio, também é tão importante quanto entender os principais aminoácidos. Quando eu tenho a percepção dos principais aminoácidos, cara, ninguém pode parar o meu entendimento. Vou te dar alguns exemplos. O cabelo é composto... Esse cabelo de hoje, que nós fizemos essas avaliações, ele é composto por 22 tipos de aminoácidos diferentes. Esses aminoácidos representam 90% proteínas, e queratina, e sais minerais. Então, assim, os principais aminoácidos desse cabelo são 8% de água, 45% de carbono, 7% de hidrogênio, 28% de oxigênio estão nesse fio, 5% de enxofre, 2% de minerais, ferro, cobre, zinco, alumínio, carbono, assim, cobalto, elementos que são fundamentais para essa nova realidade do fio que nós não tínhamos. Quando nós entendemos isso, e nós começamos a buscar, então, se nós estamos entendendo que esse cabelo ondulado, cacheado e crespo compõe todos esses princípios, que esse cabelo ondulado, cacheado, crespo, ele não é só de 3 tipos diferentes, o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar um estudo universal, um estudo que incorporasse essa realidade para o mundo. E aí, quando nós vamos fazer isso, nós conseguimos catalogar 600 tipos de cabelo. Impressionante é você entender que existem 600 tipos de cabelos crespos. Quando eu falo crespo, eu tô incorporando os ondulados e os cacheados e os crespos dentro do mesmo universo. E aí nós chegamos a 600 tipos de características diferentes. Aí a sua pergunta agora do outro lado é: mas Beauty, como é que nós vamos entender 600 tipos de cabelo? Você não vai precisar fazer isso. Nós resumimos isso a um estudo de 5 características. Essas 5 características são as mais importantes de uma infinidade de tipos de cabelo que existem no nosso continente, na nossa realidade, naquilo que nós incorporamos para o nosso dia a dia profissional. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos entender quais são os problemas que esses cabelos têm, quais são os problemas que essas clientes têm, por que as soluções não vêm de forma tão fácil, porque eu estou muitas vezes usando agentes que deveriam responder num tratamento e eles não respondem.
Tudo isso você vai entender quando você conseguir entender essas características e o que é o comportamento de cada uma delas. Vamos lá. Agora eu vou pedir que você se ligue na tela. Se ligue na telinha. Agora vocês estão ligados na tela. Nós fizemos esse estudo e chegamos, como eu disse, a 5 características diferentes para que nós pudéssemos dar o entendimento que fosse de alguma forma útil para o teu dia a dia. Porque também não adianta eu fazer um estudo de 600 tipos de cabelo, não adianta eu levar esse estudo para você e você não conseguir dialogar com o estudo em prol de fazer o uso dele dentro do seu negócio. Para isso, nós dividimos em 5 características. Cabelo tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 5. Nós vamos passo a passo falar sobre cada um deles e a importância desse entendimento. Vamos lá. Cabelo tipo 1 é um cabelo que você já conhece, é um cabelo que tem 100% de proteínas, consequentemente ele terá 10 camadas de cutícula. É importante dizer uma coisa sobre isso, já que nós estamos falando do cabelo tipo 1. A maior quantidade de camadas cuticulares que nós encontramos nesse estudo foi de 10 camadas de cutícula. Em qual característica de fio foram encontradas essas 10 camadas cuticulares? Foram encontradas nos cabelos tipo 1, que são os cabelos lisos asiáticos, ok? O cabelo liso asiático compõe 10 camadas de cutícula. Ele compõe 100% de proteína, 100% de lipídios e 100% de fator hídrico. Esse é o cabelo mais oleoso, o cabelo mais saudável, o cabelo mais resistente, ok? É o cabelo tipo 1. O que isso significa? Significa que esse cabelo está pronto para receber qualquer processo que você queira fazer de forma saudável e de forma equilibrada, ok? E aí nós vamos descobrir os outros fios e descobrir quais são as maiores necessidades dele e aquilo que esses cabelos não têm necessidade nenhuma, tá? Que isso também é muito importante. Quando nós falamos de um cabelo tipo 1, nós precisamos entender o que? Se esse cabelo tem 10 camadas de cutícula, se esse cabelo tem 100% de fator proteico, lipídico e hídrico, por que é que quando eu faço um processo, por que é que ele precisa ou necessita de processos de reconstrução, de processos de reposição lipídica? Por que que a gente faz reposições pesadas num cabelo que tem o máximo de proteínas e o máximo de lipídios? Na verdade, somente em cabelos que passaram por um processo de descoloração, ou melhor dizendo, que foram degradados de alguma forma, alcalina, aumentando essa alcalinidade, perdendo um pouco dessas camadas cuticulares, eles necessitariam de reposições lipídicas, mas muito raramente. O que esse cabelo necessita mais são de reposições hídricas, que são manutenções daquilo que já é saudável. Cuidado, um cabelo que tem 10 camadas de cutícula e tem 100% de proteínas, quanto mais proteína você põe nesse cabelo, pior será o resultado. É a mesma coisa de tentar colocar mais água num copo que está cheio de água. Esse copo irá transbordar e o que você vai ter como resposta não é um cabelo mais saudável, é um cabelo mais endurecido, é uma fibra mais endurecida e que pode, em vez de ajudar, você pode estar ajudando a quebrar esse cabelo. Então, reposições proteicas em cabelos asiáticos com 10 camadas cuticulares e 100% de proteína não é o ideal para a saúde dele. Reposições lipídicas são ideais muito espaçadamente. Uma a cada 15, uma a cada 20 dias seria o ideal para esse cabelo. Agora, reposições hídricas
são fundamentais para a manutenção dessa saúde. Entendeu isso? Nós estamos falando do cabelo que tem mais. Agora vamos ao cabelo tipo 2, que é o que está na tela. Camadas cuticulares. Esse cabelo tipo 2 é um cabelo que tem 9 camadas cuticulares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse cabelo ele tem 9 camadas de cutícula, 90% de fator proteico, 90% de fator lipídico e 90% de fator hídrico. O que significa isso? Significa que quando um cabelo como este chega no teu salão, você precisa entender que ele tem uma quantidade de proteínas de 90%, uma quantidade de lipídios de 90% e uma quantidade de hídrico de 90%. Isso no cabelo natural. Olha como é importante isso. Vamos supor que esta sua cliente, que tem um cabelo no tipo 2A, ela chegou no teu salão. E ao chegar no teu salão, você percebeu que esse cabelo tinha mechas e tinha 6 centímetros de crescimento. Esse cabelo que tem mechas, esses 10 centímetros de cabelo com mecha, eles serão diferentes do cabelo da raiz. Isso é uma coisa lógica. Mas, no estudo que você já tinha, naquilo que você já entendia, qual é a diferença deste cabelo natural para esse cabelo atual? Porque o cabelo atual está mechado. E esse cabelo, se esse cabelo está mechado, ele passou por um processo de degradação. Uma degradação é provável e é possível que ela tire de 2 a 5 camadas de cutícula para criar a cor nova. Então você tem um parâmetro para entender que esse cabelo atual perdeu de 2 a 5 camadas de cutícula, ou seja, ele já não tem mais 90% de fator lipídico ou proteico. Esse cabelo já deve ter 40 a 50%, porque quando foram feitas as descolorações, as degradações, esse cabelo perdeu nesse processo parte das camadas de cutícula e consequentemente ele perdeu parte do seu fator proteico, lipídico e hídrico. E aí eu já sei que esse cabelo, já não preciso mais dizer que esse cabelo é simplesmente um cabelo que está mais sensibilizado. Eu posso simplesmente dizer para a minha cliente: olha, o seu cabelo natural é um cabelo que tem 9 camadas de cutícula, 90% de fator proteico, lipídico e hídrico. O seu cabelo atual, que é o cabelo que tinha mecha, muito provavelmente ele perdeu de 20 a 50% do fator proteico, lipídico e hídrico. A importância de fazer a reposição desses fatores vai manter a saúde do seu cabelo, para que nós possamos retocar a sua mecha, para que nós possamos fazer a sua cor, para que nós possamos fazer um trabalho que vai não só deixar o seu cabelo bonito, mas também vai manter o seu cabelo saudável. Olha para isso. Olha a importância de eu ter um entendimento. Olha a importância de eu conseguir, mesmo que não esteja olhando para dentro do cabelo, saber o que tem lá dentro. Então, esse entendimento vai te dar a capacidade de orientação além da sua imaginação. Porque até então você não tinha esse conhecimento, você não conseguia usar essa informação, você estava supondo algum tipo de tratamento pelo que você achava, não pelo que o cabelo apresentava. Você olhava o cabelo, fazia as suas avaliações de elasticidade, de porosidade, de densidade do fio, mas de alguma forma você tinha que supor que aquilo que você estava propondo seria bom para aquele cabelo. Mas a certeza você nunca tinha. Agora, o que eu estou te dando agora? Eu estou te dando a condição de entender o que o cabelo tem, o que o cabelo perde e como é que se repõe. Simplesmente por esse estudo. Então falamos do cabelo 2A, mas falamos de um cabelo que tem 9 camadas de cutícula. O
cabelo 2B é um cabelo que tem 8 camadas de cutícula. Sendo um cabelo com 8 camadas de cutícula, ele terá 80% de fator proteico, 80% de fator lipídico e 80% de fator hídrico. O que significa? Significa que o cabelo 2B é mais sensível ainda do que o cabelo 2A, que é mais sensível do que os cabelos 1. Então a sensibilidade do cabelo 2B é representada pelas suas 8 camadas cuticulares. Ah, mas esse cabelo ainda é um cabelo um ondulado. Esse cabelo ondulado não é possível que ele seja um cabelo sensível. Mas ele é um cabelo sensível, porque ele não tem 100% de proteínas, ele tem 80% de proteínas. Consequentemente, ele tem 80% de lipídios e 80% de hídricos. Isso vai fazer desse cabelo, isso vai fazer com que eu tenha mais cuidado nos meus processos. Por exemplo, vamos propor uma mecha para essa cliente, vamos propor uma degradação desse fio. Eu já sei que esse cabelo 2B tem ondulação e ao propor essa mecha, eu tenho que propor uma oxidação que não seja muito pesada, porque senão ela vai perder essa ondulação. Ah, mas a minha cliente não usa. Eu vou usar esse estudo na minha cliente que usa cabelo escovado e alisado. Ok, se ela usa o cabelo liso, você ainda assim precisa usar o estudo para entender o quanto que esse cabelo já vem de deficiência e quanto você vai poder potencializar os seus processos. O importante é que você vai entender. O que você precisa? Entender. O que você precisa? Saber que um cabelo 2B tem 8 camadas cuticulares, 80% de fator proteico e 80% de fator hídrico. Isso significa que ao repor, eu preciso repor exatamente o que o cabelo perdeu. Ou o que ele não tem. Galera, a grande sacada desse estudo é entender o seguinte: se o cabelo precisa de 80% de proteínas, por que é que eu tenho que fazer 10 sessões de reconstrução para poder repor queratina, que é a proteína que o cabelo precisa? Mas eu estou fazendo 5 sessões para esse cabelo ficar bem estruturado. Quem é que te garante que na 5ª sessão esse cabelo não vai estar muito duro e vai começar a quebrar? Que essa fibra não vai estar endurecida o bastante para que ela se torne quebradiça novamente. Ei, eu só posso devolver alguma coisa que o cabelo perdeu. Aquilo que o cabelo não perdeu, eu não devo devolver. Eu não posso repor o que o cabelo não perdeu. É isso que nós precisamos entender. Quando nós fazemos isso, nós não estamos ajudando, nós estamos contribuindo para que o cabelo caia mais, quebre mais, para que o cabelo seja mais opaco, para que essa cutícula não se cele, para que esse cabelo seja muito oleoso. Tudo que eu faço que vai além do necessário para o cabelo, eu não estou contribuindo, eu estou fazendo com que ele perca. Entenderam isso? Então o cabelo 2B é um cabelo de 8 camadas de cutícula, 80% de fator proteico, lipídico e hídrico. Vamos ao cabelo 2C. O cabelo 2C é um cabelo que tem 7 camadas cuticulares, 70% de fator proteico, lipídico e hídrico. A menor quantidade de fator proteico, lipídico e hídrico na casa dos ondulados é o do cabelo 2C. Por isso, você precisa tomar muito cuidado na hora de fazer, principalmente, vou fazer mecha, vou fazer uma descoloração. Nesse cabelo 2C, você precisa fazer usando peróxidos no máximo de 6%. Por quê? Porque essa curvatura vai se perder se você exagerar na alcalinidade ou na potência dessa degradação que você propôs a esse fio.
Ah, mas por que será que isso acontece? Esse cabelo é ondulado, mas esse cabelo tem somente 7 camadas de cutícula. Pensa o seguinte, se eu tenho que atravessar 10 camadas para chegar numa cor, é uma coisa. Se eu tenho que atravessar só 7, é outra coisa. A degradação, a alcalinidade, ela precisa responder somente em 7 camadas, não em 10 camadas. E para isso, você não precisa potencializar muito. Você pode potencializar menos no processo e ter o mesmo resultado. Ainda que esse mesmo resultado seja um pouco menor. Menor que eu digo é, o tempo de ação será maior para um resultado que às vezes será um pouquinho mais fechado, mas será um resultado saudável para o fio. Saudável para mim significa a minha cliente não perdeu a ondulação, que é aquilo que é de mais importante para ela. Ok? Fechamos os cabelos na casa de 2. Vamos partir para os cabelos na casa de 3. Os cabelos na casa de 3, galera, são os cabelos que aí nós saímos dos ondulados, né, que eu costumo chamar os cabelos de ondulado de tobogã. Sabe tobogã? Quando você olha um cabelo ondulado, ele não tem a forma de um tobogã, né? Quando você olha um cabelo cacheado, sabe? O cabelo cacheado já é um cabelo que tem aquela forma, né, de aspiral, né? Esse cabelo aspiral, ele transmite na sua forma, muitas vezes, um cabelo mais resistente. Mas nós vamos entender aqui que a resistência não faz parte da vida desse cabelo. Nós vamos entender aqui que a resistência é aquilo que menos faz a diferença nesse tipo de fio. Olha só o que eu vou te falar agora. Esse cabelo cacheado, ele é tipo 3A, 3B e 3C. O cabelo 3A é um cabelo que contém 6 camadas de cutícula, 60% de fator proteico, lipídico e hídrico. Esses 60%, essas 6 camadas de cutícula, elas que são a responsável pela quantidade de proteínas que esse cabelo vai apresentar para você. Então, se nós temos um cabelo cacheado, 3A, e ele tem 60% de fator proteico, lipídico e hídrico, a sua resistência a processos de degradação, que normalmente serão feitos com pó descolorante e água oxigenada, seria de no máximo de 6 aberturas de cutícula, para que eu possa modificar a cor ou criar as mechas. Pensando assim, não se faz necessário que eu use mais um peróxido mais forte do que 6% com pó descolorante para fazer os meus processos de mecha. 6% vai atingir o objetivo que eu quero. 6% me fará chegar ao resultado que eu quero em qualquer um desses processos de degradação nos cabelos 3A. Já os cabelos 3B são cabelos que contêm 5 camadas de cutícula, 50% de fator proteico, lipídico e hídrico. Os cabelos 3B são mais delicados. E aí você usar degradações que passem do peróxido de 6%, você pode causar uma abertura exagerada da ondulação ou da curvatura desse cabelo, tirando aquilo que é o mais importante para a tua cliente. Porque normalmente, o que nós temos visto por aí em alguns momentos, é que elas chegam já com o cabelo sem curvatura. Por quê? Porque elas fizeram a mecha, e preste atenção nisso, você que é profissional de beleza. Todas as vezes que uma cacheada quer fazer mecha no seu cabelo, ela pensa 1 milhão de vezes. Porque o maior medo dela é perder a curvatura. O grande problema é que ela vai num profissional, que é um profissional que ainda não conseguiu virar a chavinha. O que é virar a chavinha? Virar a chavinha é o seguinte: eu faço o cabelo de 10
lisas, 10 cabelos, 1. Mas eu faço também de 3 cabelos cacheados. O mesmo método que eu fiz para fazer as mechas nos cabelos lisos, eu estou usando para fazer o cabelo cacheado. E aí o resultado de um e de outro será muito diferente. Por quê? Porque o liso é liso. Quanto mais liso estiver, mais feliz ela vai estar. O cacheado não é liso. Quanto mais liso ele estiver, mais infeliz ela vai estar. Então eu preciso entender que a prioridade de uma cacheada são os seus cachos. Que a prioridade de uma cacheada é a sua curvatura. A mecha é secundária. Ela quer a mecha, mas o principal desejo dela é manter o seu cacho na cabeça. Então, por que ao final de um trampo desse, muitas vezes, nós vemos essas meninas de cabelo todo esticado? E por que o profissional insiste em continuar fazendo da forma que ele já está acostumado a fazer? Gente, eu disse aqui no começo desse estudo que a coisa mais importante da ciência é que ela é inexata. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabia, aquilo que você tinha como verdade desde 10 anos, 20 anos atrás, deixou de ser verdade. A ciência é inexata e ela é um mutante em formação, em grande mudança. E essa mudança eu preciso entender. Pô, existe um estudo me dizendo, olha, que se eu continuar fazendo mecha num cabelo cacheado e não umedecer ele antes, por exemplo, eu estou cometendo um crime. Porque esse cabelo pode degradar demais. Não estando úmido, eu posso perder a curvatura do fio. Ah, mas eu fiz uma vez e não perdeu. Só perdeu quando eu fiz a terceira vez. Porque você gradativamente tirou em excesso as proteínas desse fio. E ao final do processo, agora nós temos um cabelo esticado. E aí nós vamos dizer para a nossa cliente, olha, você vai fazendo o tratamento que o teu cacho vai voltando. Nós sabemos que o cacho dela não vai voltar mais. Olha, você vai ativando o seu cabelo que ele vai voltando. Nós sabemos que enquanto ela estiver no salão e ativando no salão, ok. Mas quando ela estiver em casa, ela não vai conseguir ter o mesmo resultado. Tudo isso porque nós queremos manter o nosso ego lá no céu e dizer assim, olha, eu não vou fazer método novo, nada, vou manter aquele que eu já faço, ainda que dê errado em 2 e em 8 dá certo. Hora de mudar, hora de entender que a ciência muda, a ciência evolui e nós precisamos evoluir junto com ela. Beleza? Beleza. Falamos do cabelo 3A, 3B, o cabelo 3C, o círculo está se fechando, gente. O círculo está se fechando. O cabelo 3C é um cabelo que tem 4 camadas cuticulares. 4% de fator, 40% de fator proteico, lipídico e hídrico. Quando eu entendo isso, eu passo a entender o quanto é preocupante fazer processos de mecha, de relaxamento, que muitas vezes essas meninas de cabelo 3C, elas gostam de relaxar porque elas não gostam do volume. O quanto é importante entender que esse cabelo tem 4% de camadas de cutícula e 40% de proteínas. O quanto é importante eu entender que ao tirar a proteína desse cabelo, quando eu faço um processo de degradação com peróxido de 6%, eu retiro de 20% a 30% das proteínas desse fio, deixando esse fio somente com 10% de proteína ao final do processo. Olha uma coisa, eu fiz uma soltura de cachos ou um relaxamento nesse cabelo, e aí ela quis fazer umas mechas, você fez as mechas e o cabelo quebrou. Por que quebrou? Porque ao fazer o processo de relaxamento, eu tirei 3% do fator proteico desse fio. E quando eu tiro 30% do fator proteico, só me sobrou 10% na estrutura.
E quando eu vou fazer a mecha, eu ainda assim não me atento em usar um peróxido extremamente baixo. Faça com um peróxido de 5%. Você terá a mecha e o cabelo da cabeça, a mecha e o cacho saudável, a mecha e o cabelo bonito. Não, mas eu estou acostumado a usar o X de 20, senão não abre. Este é o grande erro. Por quê? Porque nós não entendemos a importância dos fatores proteicos, lipídicos e hídricos do fio. Nós não entendemos a importância de eu entender que cada cabelo tem uma quantidade exata. Não é 3 a 7, não é de 8 a 10, não é 20 a 30. Tudo isso era da ciência antiga. Eu estou falando para vocês de números exatos que vão salvar a tua vida, salvar o teu negócio, salvar o teu entendimento. Então assim, não é isso, cabelo 3C tem 4 camadas de cutícula, não tem de 3 a 10, tem 4 camadas. Tendo 4 camadas, eu preciso ter responsabilidade. Essa responsabilidade é minha. Não é do produto, não é do oxidante, não é do pó descolorante, é minha. Nenhum produto faz nada sozinho. Enquanto ele estiver dentro do pote ou dentro da garrafa, ele não vai causar dano nenhum a ninguém. O problema é que existem profissionais que tiram eles da garrafa, tiram eles dos potes e passam nos cabelos. Então essa responsabilidade passa a ser nossa. Cuidado! Esse estudo está te mostrando que nas proporções certas, no entendimento certo, todos os trabalhos são possíveis. Beleza? Vamos voltar. Agora nós vamos falar dos cabelos na casa de 4. Só um minutinho, a gente já volta. Voltamos. Vamos falar agora dos cabelos tipo 4. Os cabelos tipo 4, nós estamos falando de cabelos que têm 3 camadas cuticulares. O cabelo 4A, ele terá 3 camadas cuticulares, 30% de fator proteico, lipídico e hídrico. O que isso significa? Significa que esse cabelo 4A é um cabelo muito pouco resistente. Ainda que você entenda que esse cabelo 4A é um cabelo que te parece crespo, te parece forte, te parece resistente, nós entramos num universo onde esse cabelo, ele precisa ser entendido pelo que ele é, não pelo que eu enxergo. Eu quero explicar melhor isso. Vamos lá. Uma cliente chega no teu salão, você percebe que ela tem um cabelo crespo. Na sua cabeça, o seu subconsciente já fala: nossa, esse cabelo é difícil. Difícil de pegar relaxamento, difícil de fazer mecha porque ele pode ficar liso, difícil. Tudo que você consegue imaginar ou pensar é difícil fazer esse cabelo. Eu quero te provar o quanto fazer esse cabelo é fácil. Se vamos supor que eu queira fazer um processo de soltura de cacho ou de relaxamento nesse cabelo. Normalmente, eu ia querer usar um produto mais forte, já que esse cabelo é mais crespo. Mas o que é mais crespo? Porque esse cabelo é um cabelo 4A, a aparência do cabelo me remete a um cabelo mais resistente. Mas, em contrapartida, o cabelo que tem 3 camadas de cutícula cede muito facilmente. Então, eu chego à conclusão de que esse cabelo não é o mais difícil. Ele é médio para fácil. E eu não preciso usar tanta força para relaxar. Eu posso usar produtos com forças regulares, porque eles dariam, em mais tempo de exposição, o melhor resultado do que um produto muito forte. Então, num cabelo 4A, se eu fosse fazer uma mecha ou uma degradação, eu usaria OX de 10 volumes e pó descolorante. Porque o caminho que essa mistura terá que fazer é muito fácil, gente. O caminho é abrir 3 camadas de cutícula. Então não há um problema. Há um problema, sim, de raciocínio. Quando eu não entendo o que tem, eu não sei para onde estou indo. Tem um ditado que diz assim, ó: quando você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve.
Como eu não sei qual caminho tomar, qualquer caminho serve. Eu estou te dando são os caminhos. O caminho é, o cabelo tem 3 camadas cuticulares. 30% de fator proteico, 30% de fator lipídico, 30% de fator hídrico. O que isso significa? Significa que ele é muito pouco resistente à alcalinidade. Qualquer dos processos que você fizer, relaxamento, soltura de cachos, mechas, esse cabelo vai recebê-lo muito facilmente. Muito facilmente. E os resultados serão fantásticos se você entender que quanto menos é mais num cabelo na casa de 4. Menos força, mais tempo de ação. Resultado 10. Mais força, mais tempo de ação. Resultado horrível. Ok? Cabelo 4B. O 4B é um cabelo que tem 2 camadas cuticulares, 20% de fator proteico, lipídico e hídrico. Neste cabelo, a maior dos problemas sempre está no fator encolhimento. O que elas mais reclamam é que esse cabelo tem um fator encolhimento muito grande e aí elas muitas vezes preferem optar por solturas de cachos ou relaxamentos para tirar o fator encolhimento. Eu diria para vocês que, levando em consideração o estudo, façam sempre com forças regulares. Não importa se você vai demorar 15 minutos mais de ação. Importa que você vai degradar o mínimo possível esse cabelo, e esse cabelo ficará show, porque você está tirando 2 camadas de cutícula. É muito pouca resistência se você entender que esse cabelo pode te manter saudável. Claro? Entenderam isso? Bom, vamos lá. Cabelo 4C. 1 camada de cutícula, 10% de fator proteico, lipídico e hídrico. Esse cabelo não tem resistência nenhuma a nada. O que você fizer desse cabelo, esse cabelo irá responder de forma muito fácil. E aí, você terá um cabelo respondendo a degradações com mechas, com peróxido de 10% ou com peróxido de 5%. Soltura de cacho ou relaxamento, sempre com força média regular. Você sempre terá bons resultados. Agora eu preciso falar de uma coisa importante a partir daqui. Existem muitos profissionais que estão nos vendo, que estão assistindo essa pequena demonstração de aula e que não são profissionais das químicas, são profissionais dos tratamentos e que fazem mecha, que não chamam mecha de química, mas enfim, não, esse não é o nosso tema de hoje. Se você é um desses profissionais, deixa eu te dar uma ajuda agora. Você, todas as vezes, a partir dos cabelos 3C, você precisa observar o fator proteico, lipídico e hídrico para os seus tratamentos, para as suas propostas de cronogramas capilares. Por quê? O que vem acontecendo muito dentro dos salões é que existem cronogramas prontos, feitos por empresas, para que você faça as suas reposições proteicas, lipídicas e hídricas do cabelo. Ok? Ok. Esses cronogramas, eles propõem um passo a passo de tratamento, que é lavar o cabelo com shampoo, aplique o reconstrutor, deixe agir 30 minutos, touca plástica, vaporizador, temporizador, enfim. Enxague, aplique o condicionador, deixe mais 15 minutos, aplique o hidratante, enxague e está pronto o tratamento. Ok? A maioria das empresas tem esses cronogramas prontos. E quem disse que o cabelo precisa de tudo isso? Quem foi que te disse que o cabelo precisa fazer os 3 passos, ou os 4 passos, ou os 5 passos? A verdade é que a partir do cabelo 3C, você precisa entender a necessidade do fio. Por quê? Nós estamos falando de cabelos que têm 4 camadas cuticulares ou 40% de proteínas, lipídicos e hídricos. Sendo assim, na maioria das vezes, você não precisará aplicar proteína nesses cabelos. O grande erro de um tratamento feito sem avaliação do entendimento do fio é que todas as vezes você inicia com proteína, que é queratina.
tá? E na maioria das vezes, esse cabelo não precisa de proteína. Vamos entender o cabelo. 3C. 3C é um cabelo que tem 4% de fator proteico lipídico, 40% de fator proteico lipídico e hídrico. Se ele tem 40%, se eu fizer uma semana sim e uma não proteína, o que vai acontecer na sexta semana? Eu encharquei esse cabelo de proteína, que é o que o cabelo não precisa. Então eu deveria fazer uma aplicação de proteína? Sim. E o resto de lipídios. Os lipídios seriam suficientes para a estrutura desse fio, e não a proteína. Porque se ele não tem grande concentração de proteína no seu natural, por que é que eu quero colocar uma grande concentração de proteína nesse cabelo que já não tem? Ela era feliz até ontem com 40% de proteína. Por algum motivo de transformação química, de degradação de cor, esse cabelo perdeu parte dessa proteína. Então o que eu tenho que devolver para o cabelo perdeu. Nada mais do que o que o cabelo perdeu. Então eu faço uma de proteína. Na semana seguinte eu faço uma avaliação. E aí nós vamos fazer reposições lipídicas e não de proteína mais. Isso no cabelo 3C. Nos cabelos na casa de 4A, 4B e 4C, em algum momento, se você enxergar uma quebra nesse cabelo, comece pela lipídica. Faça 2 lipídicas para entender se ele precisa de uma proteica. Ah, mas não é melhor começar pela proteica? Não. Porque esse cabelo já tinha muito pouca proteína. Ele não necessitava da proteína para sua estrutura, porque ele não contém nela. A proteína não faz parte real desse fio. Então, se ela não faz parte real, por que eu estou enchendo de proteína? Vai endurecer e vai potencializar a quebra do fio. Inicie por lipídica, para entender que se a emoliência não é o suficiente para que esse cabelo pare de quebrar. Ah, fiz 2 lipídicas, ainda não solucionou. Aí põe uma proteica. Aí na quarta você vai perceber que as 2 lipídicas antes da proteica foi suficiente para que o cabelo estabilizasse a sua estrutura real. Entendeu? É a real. Gente, não é aquilo que eu quero botar no cabelo. Vou voltar a repetir. Se eu pegar um copo cheio de água, continuar enchendo de água, ele vai transbordar. E ao transbordar, o fio vai romper. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou ultrapassando aquilo que o fio precisa. Eu estou atravessando por um caminho que o cabelo não precisa. Entenderam isso? Então isso nós estamos falando de cabelo tipo 4. Mas não acabou aqui. Ah, bom, acabou o estudo, chegamos no cabelo 4C. O 4C é o último tipo de cabelo. Então, Eds Beauty agora vai terminar o estudo. Você se enganou. Por quê? Nós ainda temos o cabelo na casa de 5. Uau! Beauty enlouqueceu. Achou um cabelo na casa de 5. Galera, deixa eu dizer para vocês. O estudo nos mostrou, aquele estudo que eu expliquei para vocês no início, nos mostrou os cabelos 5A, 5B e 5C. Vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você olhou um cabelo crespo e você falou, esse cabelo é um 4C, e seu subconsciente falou, esse cabelo é um 4C, mas é alguma coisa a mais? Quantas vezes aconteceu isso com você? Pois é, isso também aconteceu no estudo e nós passamos a entender que nós estamos falando de cabelos 5A, 5B e 5C. O cabelo 5A, ele tem 5 camadas de cutícula, 5% de fator proteico, lipídico e hídrico. Cara, o cabelo 5B tem 0,5% de camadas de cutícula. O cabelo 5C tem 0 camadas cuticulares. O que significa isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou acabando já, viu, galera? Eu sei que quando não está fazendo o cabelo, vocês acabam ficando com sono, né?
mas acho que essa informação vai ser importante para a tua vida. Quando você está fazendo um cabelo de uma pessoa que é branca, albina, e tem aquele monte de sardinhas no rosto, já percebeu o quanto esse cabelo é seco? Porque esse cabelo é um cabelo na casa de 5. É um cabelo que nessa característica de pessoa não se encontram muitas camadas cuticulares. Às vezes 0,5, às vezes 0 camadas de cutícula, o que significa que ele tem muito pouco fator proteico, lipídico e hídrico. Agora, o quanto é importante isso? A importância maior desse entendimento é que, ao entender isso, você vai perceber que a sua cliente também vai entender. Porque não dá para dizer para ela, seu cabelo não fica bonito nunca. Olha, seu cabelo é muito seco. Olha, não, o seu cabelo é um cabelo albino, e os cabelos albinos são cabelos na casa de 5. Esses cabelos albinos têm de 5% de 5 camadas cuticulares, ou 5% de fator proteico, lipídico e hídrico, ou em alguns casos, o cabelo 5C tem 0,2% ou 0% de fator proteico, lipídico e hídrico. Por isso ele é tão seco. Então nós precisamos sempre fazer muita reposição lipídica, muita reposição hídrica e pouca reposição proteica. Por quê? O cabelo não tem proteína e ele está muito bem obrigado sem a proteína. E quando você vai fazer o tratamento, a primeira coisa que você faz é repor a proteína que não tinha. E aí você auxilia ao aumento da quebra desse fio. Porque se o cabelo não tem proteína, por que eu estou pondo proteína? Ele nunca teve. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Assim, ó, o cabelo é 0 proteína. E aí você acha que está quebrando e faz uma reposição de proteína daquilo que o cabelo não tinha. E aí, ao colocar isso, você coopera para que ele quebre. Você não está tratando, você está quebrando. Cara, eu não sabia isso. Eu também não. O estudo me mostrou isso. O estudo me mostrou que os cabelos na casa de 4 e na casa de 5 precisam de muito pouca proteína nos seus tratamentos. E de bastante lipídios. Porque o lipídio mantém esse cabelo saudável. E a proteína, muitas vezes, vai cooperar para a quebra desse fio. Esse estudo, gente, vai levar vocês a lugares que vocês nunca imaginaram ir. Vai levar vocês a soluções que vocês nunca propuseram às suas clientes. Faça o bem. Lembre bem do que eu estou te falando. Siga cada característica de cabelo. E você vai entender no final que cada cabelo tem sua proposta, sua proporção, sua característica. E você, ao entender cada um deles, você vai entender que todos eles precisam de tratamento, todos eles podem passar por processo de transformação e todos eles têm o seu próprio entendimento. Ao entender isso, você fará muito mais feliz o seu cliente. Você conseguirá dar avaliações e atendimentos assertivos muito corretos para cada um dos seus clientes. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês façam um bom uso desse estudo. Continuem me seguindo, @EdsonBeauty no Instagram, siga a gente, tem muita novidade, tem sempre coisa nova. Um grande abraço e até a próxima.